Irmãos, nós vamos nesse ponto dar início às nossas atividades de palestra, depois do passe, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos envolva em vibrações de amor, de muita paz, de muita tranquilidade, que cada um encontre hoje tudo aquilo que é necessário para o seu equilíbrio, para o seu bem-estar. Afinal de contas, essa é a razão da nossa estada aqui. Quanto mais nós nos sintonizamos com Deus, a espiritualidade superior através dele age nas nossas vidas, vai sondar o nosso íntimo e nos propiciar o auxílio necessário. Ninguém vai à casa de Deus e volta para sua residência sem respostas. Todavia, há uma condição indispensável para recebermos. É a fé racional, é a convicção, é a certeza de que realmente o Senhor tem uma bênção da qual nós precisamos tomar posse. Então, esse é o nosso desejo nesta noite. Nós vamos ler do livro Agenda Cristã a mensagem que tem como título Em Verdade. Foi ditado pelo Espírito André Luiz a Chico Xavier. O santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz atiante. A ovelha insegura é a que mais ama o pastor. Não persegue o tudo fraco. Ou forte não corre o pé. Vindo outro era será realizada pela nossa irmã Rosenilda, que está com tudo na ponta da língua? Então tá bom. A senhora pode vir até aqui e nós vamos organizar para a sua exposição. Vamos tirar, né? Boa noite, né, a todos que estão aqui, que Jesus possa, né, estar nesse momento aqui com todos nós, nos abençoando. O título da palestra de hoje é Jesus
acalma a tempestade. Essa é uma passagem do Evangelho, né, uma das passagens do Evangelho que assim, muito importante, né, na vida de Jesus, na vida que Jesus teve aqui na Terra. Um momento muito importante, né, para todos nós cristãos. E está no Evangelho de Deus, capítulo 14. Então, eu vou ler, né, um trecho que diz bem assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda eu ir contigo por cima da água. E ele disse: descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo, Jesus, entendendo, seguiu e disse: Então, essa passagem está em Mateus, no capítulo 14. Então, para a gente entender um pouquinho, ao gritar, né, naquele momento que Pedro estava ali, naquele barco, e que ele sentiu aquela ventania que mexia com toda aquela água, naquele momento, Pedro, né, ele teve aquele ato de coragem, de pedir para ir até o mestre, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele começou, ele teve medo. E quando ele sentiu medo, né, automaticamente ele se desligou, né, daquele fluido que o mestre envolvia. E ele começou a afundar, né? Então, ao gritar Senhor, Pedro afirma que está diante daquele que pode sobre a terra, céu e sobre o mar. Então, naquele momento, Pedro sabia, né, da grandiosidade era ele estava diante dele, que é Jesus, que tinha, né, esse poder sobre a terra, sobre o céu e sobre o mar. E ao gritar salva-me, está diante daquele que se faz misericórdia, socorrendo a todos que lhe pedem. Pedro, ele via qualquer do Pedro, no momento que ele estava, né, mas de tudo aquilo que ele estava vendo em volta dele, veio o medo, né? E o medo foi quando ele fraquejou e afundou, começou a afundar, né? Mesmo assim, Pedro, né, tendo medo, na pergunta que faz a Pedro, né, que o Senhor diz, né, homem de pouca fé, o Senhor está ensinando que não basta ter só confiança, quando tudo está tranquilo. Então, naquele momento, né, Cristo ele queria que Pedro compreendesse que não é só no momento de tranquilidade que nós temos que confiar no Cristo, né? E que Pedro, naquele momento, quando ele viu tudo aquilo, a fé dele, né, a fé acabou, né? Então, que fé era aquela, né? Até na onde ia essa fé dele? Mas manter a fé mesmo na tempestade. Então, mesmo diante das tempestades que aqui nós podemos trazer da tempestade da nossa vida, nós temos que acreditar, né? Acreditar que existe, né, um Deus, que existe Jesus, que existe anjos que estão à nossa volta e que vai nos socorrer, né, a todo momento. Como nós, né, cada um de nós aqui, podemos nos assemelhar, né, ao Pedro, né, nesse momento que Pedro teve esse medo. Então, diante da nossa vida, diante de algumas dificuldades que nós passamos, às vezes a gente também, né, deixamos o medo, a insegurança nos atingir e a gente acaba, às vezes, nos afastando, né, de Jesus. Ele mostra que
O discípulo de Jesus não é aquele que nunca, né, se afunda. Então, para a gente compreender, às vezes, na nossa vida, a gente passa por situação que a gente tem vontade de desistir, que a gente sente vontade de, né, que a gente não acredita mais em nada, né, daquilo que a gente, dependendo a situação, o problema, a gente quer desistir de tudo. Então, devemos pensar assim, que não é porque a gente passa por alguns momentos de confusão, né, de não acreditar, de não crer, de não querer seguir em frente daquela missão que estamos à frente, mas o que sempre volta a confiar. O importante é a gente sempre voltar, né, para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente acredita, que é o Senhor Jesus. Então, quantas vezes acontece coisa semelhante conosco, quando as ondas do mar da vida se agitam e parece que o nosso barco vai virar. Nesse momento, né, quantas vezes, no nosso silêncio, né, no nosso cantinho, a gente aclama ao Senhor. Né? A gente, mesmo a gente, às vezes, a gente ter passado, achado que a gente está distante de Cristo, que Cristo não está mais, né, ali conosco, porque às vezes a gente pensa, né, eu estou tão distante, né, da casa espírita, eu estou tão distante, né, da igreja, eu não ando fazendo o evangelho, então deve que eu não tenho mais, né, o meu protetor do meu lado, eu não tenho mais Jesus, e hoje, né, vem nos dizendo que a todo momento, né, diante das nossas dificuldades, basta a gente acreditar, a gente ter fé e pedir que Jesus estará do nosso lado. Né? Ele diz, né, vem, e até damos passo na direção, mas de repente o vento sopra mais forte, as ondas dos problemas se agigantam, e durante toda a nossa vida, quantas vezes nós nos deparamos nesse momento que fala assim, nossa, eu estava engajada né, em algo na casa espírita, ou em algo na igreja, em algo social, em alguma coisa que contribui para a minha evolução, né, como cristã. E de repente, diante das, né, das dificuldades da vida, a gente acaba deixando para lá. Mas, como né, que a gente de não mais, né, precisar, aonde a gente estender essa mão, sempre Jesus, né, ele vai estar ali. Naquele momento que, né, sempre a gente tem uma comparação, Pedro, ele teve aquela fé, ele teve aquela coragem, aquele impulso. Isso a gente pode refletir e trazer para a nossa vida. Quantas vezes a gente tem esse impulso, né, nós temos esse desejo né, de fazer algo que vai fazer o nosso crescimento, que vai ajudar o crescimento da nossa sociedade, da nossa comunidade, né, que vai ajudar na obra de Cristo. A gente começa, a gente sabe que está no caminho certo e muitas vezes, né, no meio do caminho, a gente simplesmente, por algum problema, a gente desiste. Né? E aqui, né, Cristo vem dizendo que não importa se a gente já desistiu 1, 2, 3, 4, não importa. Né? Ele sempre vai estar do nosso lado a qualquer momento que a gente querer voltar, né? Se estivermos afundando em mares bravios de problemas, mas reconhecermos que Jesus pode, que acima da nossa fé e sua misericórdia, nós temos que como sempre acreditar que existe um algo maior, que existe, né, Jesus, que Ele sempre estará nos guardando, sempre nos protegendo, e que nós vamos ter problemas durante toda a nossa existência, que nós estamos aqui na Terra, né, no momento de prova e expiação, nós vamos ter problemas. Né? Então a gente não pode desanimar, porque às vezes
A gente está tão frequente à casa, a gente está trabalhando, e acontece tantas coisas, e a gente fala assim, quanto mais eu sirvo, quanto mais, né, eu, né, me coloco à disposição para trabalhar para Cristo, mais problemas me aparecem. Mas aqui vem dizendo, né, que Deus, ele é a misericórdia infinita. Ele sempre, né, vai estar nos socorrendo, independente do problema que estivermos passando, né, ele vai estar conosco. Então, a palavra tempestade, como de costume, expressa o desequilíbrio do espírito. Então, naquele momento, Pedro, ele teve um desequilíbrio no seu espírito, né? Como nós também, em momentos de dificuldade, momentos de aflição, né? De problemas da vida, nós também passamos por desequilíbrio do espírito, né? Sob as tempestades do ódio, de lágrimas, desesperação e arrependimento. Consciência culpadas ou entorpecida vos oferece um triste espetáculo da derrota interior a quem foram atiradas pelo próprio desleixo. Né? Chico Xavier, em grande voz, a lei. Diante da vicissitude da vida, estamos para e a Deus. Quem a Deus, se a Evangelho, vem só certas se assemelham a uma tempestade. Então, né, como eu disse, todos nós, durante toda a nossa existência, nenhum ser que está encarnado, né, aqui na Terra, nesse momento, não irá passar, né, por problemas, né, por alguma situação de aflição na vida. Todos nós vamos passar. Então, aqui diz que será muito difícil se vencermos sozinhos, né, que temos que ter, né, um apoio, e que esse apoio nós vamos encontrar, né, no Evangelho, nós vamos encontrar na palavra de Jesus, e que o caminho se assemelha a uma tempestade. Todos nós, né, todos nós, durante toda a nossa existência, já passamos por algo, né, semelhante, ou iremos passar, né? E para enfrentarmos uma situação aflitiva, é importante que venhamos a vencer primeiramente as nossas tempestades interiores. Primeiramente, antes de a gente se colocar à disposição de ajudar o outro, nós temos que primeiramente atender às nossas tempestades primeiro, né? Nós aqui, trabalhadores da casa, nós também, né, temos esse apoio. Primeiro a gente cuida de nós para cuidar do outro que vai chegar até nós, né? Não podemos ir lá dar um passo no irmão se nós não estamos bem, né? Então, nós temos que ter também essa consciência. E se protegerem para o exterior através das nossas vibrações, né? Evitando ter, né, sentimentos que vai tirar de nós mais ainda, né, a nossa fé, a nossa esperança. Então, não podemos guardar dentro de nós sentimento de ódio, sentimento de desesperação, né, porque tudo isso, né, vai fazer com que baixe, né, a nossa vibração, que abaixe a nossa fé, e que aí nesses momentos vai acontecer o quê? Igual aconteceu com Pedro, né? Aí nos momentos que a gente mais precisa, será, né, esses momentos de prova, né? E se a gente guardar dentro do nosso sentimento, que a gente pode subir, se como o irmão Valdomiro disse aqui agora, ela tem que ser algo raciocinado. A gente não pode ter aquela fé cega, né? Porque a fé cega, ela faz com que a gente acredite em algo que não, né, que não pode, né, acontecer conosco.
A fé cega faz com que a gente acredite que Deus é cruel, né? Que Deus é mau. E não é bem assim, né? Quanto mais conhecimentos temos sobre alguma coisa, mais seguro nós sentimos. Então, a fé não é algo que a gente nasce, né, com ela. A fé nós vamos adquirindo conforme a gente vai tendo conhecimento, né? Quando você vai conhecendo, né, Cristo, a obra de Cristo, tudo que Ele passou aqui na Terra, você vai, né, acreditando mais e tendo mais fé em tudo aquilo. Eu não posso fazer com que minha filha tenha fé no Jesus que eu conheço se eu nunca apresentar para ela, né? Então, a fé ela tem que ser, né, algo raciocinado. Então, Kardec diz bem assim, que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de, né, de si. Então, a confiança, né? Quando a gente confia, quando a gente acredita, né? Essas próprias forças tornam o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Isso é o que, quando você confia, você acredita, né? Está vendo. Então, a confiança, Jesus ele é o comandante de tudo, né? Jesus foi quem projetou tudo isso aqui. Jesus é o comandante maior desta nossa viagem. Se nele confiarmos, chegaremos a outra margem, mais experiente, pois todos aqueles que vencem uma tormenta certamente aprendeu muito mais do que os que atravessaram apenas a calmaria. Então, quando a gente acredita que eu estou passando nesse momento por uma dificuldade muito grande, por um sofrimento muito grande, mas Jesus, ele vem nos dizendo que aquele que passa por tempestade, que está passando por provação, todos nós iremos sair mais forte de tudo isso, né? E que nós não vamos estar sozinhos no meio dessa tempestade, né? Tudo isso, como todos nós, quase nós sabemos, todas as provas que vêm a nós, provas que mesmo temos a evolução do nosso então, mas não deve pensar que porque eu escolhi, né, essa prova, porque eu escolhi essa aprovação, que eu vou estar sozinha, né? Que neste momento, se eu estou, né, passando por uma aflição muito grande, então eu não devo pedir socorro, eu não devo pedir ajuda para nenhum irmão, porque eu escolhi passar por isso. Então a gente não pode acreditar nisso, a gente não deve pensar assim, né? Nós temos que pensar que nós vamos passar sim por essa prova, nós vamos sair mais forte, né? Nós vamos passar pela tempestade, mas que podemos pedir ajuda. Nós vamos encontrar irmãos que poderá estar muito mais evoluído que nós e vai nos auxiliar para fazer com que todo esse sofrimento diminua, né? Não que tire, né? Não que vá tirar de nós a prova que devemos passar, né? Porque às vezes, quando nós temos uma fé não raciocinada, nós acreditamos, né, que vamos orar, vamos pedir, e o Senhor vai nos livrar, vai nos tirar daquilo daquela prova que temos que passar. E é quando a gente acredita, né, quando a gente acaba pensando, né, o Senhor não foi justo comigo, o Senhor não está sendo bom comigo, porque eu pedi e Ele não me atendeu, né? Mas não é bem assim. Todos nós vamos passar as nossas provas que temos que passar, mas devemos um ajudar o outro, né? Um acolher o outro. Da mesma forma que Jesus, né, foi lá, acolheu, né, levantou Pedro, mesmo questionando a fé dele, né, mas Jesus o acolheu. Assim também, né, acontece com todos nós. Não é preciso Jesus, né, chegar aqui e levantar um irmão que está caído. Não é preciso. Né? Já é sabido que a espiritualidade ela usa, né, todos em volta para acolher esses irmãos que estão em dificuldade. Então, às vezes, o irmão pode, né, eu estou com uma dificuldade, uma pessoa próxima de mim, que às vezes a gente pensa que nem tem uma religião,
para que Ele, né, me acolha naquele momento e me levante, né, do meio dessa tempestade. Então, Jesus, Ele é o norte que nos assiste, né? Mesmo que as tempestades rujam e balancem as estruturas ao nosso redor, Ele permanece firme no leme da nossa vida. Não nos foi para ver tranquilo, com a chave certa. Então, é o que eu acabei de dizer. Às vezes, a gente pensa, né, assim, que dia que eu vou ter tranquilidade? Que dia que eu vou deixar, né, de sofrer? Quando que tudo isso vai passar? Então, assim, Jesus, em momento algum, né, Ele nos promete que seria tudo tranquilo essa travessia, né, da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra. Mas Ele promete que tem algo muito bom para todos nós, né, quando cada um de nós compreender a nossa missão, quando cada um de nós, né, se desenvolver tudo aquilo que tem que desenvolver aqui na Terra. E que isso não será aqui, né? Isso não vai ser aqui na Terra, né? Nesse plano que vamos ter, né, essa tranquilidade, essa paz, né, para sempre, né? Então, aqui nesse momento que eu queria dizer assim, que Pedro, naquele momento que ele se afunda, que ele pede socorro, né, que eu tinha deixado de explicar, o espírito, né, ele é um médium, né, ele é um médium de efeito físico. Então, nesse momento, ele tinha toda essa condição, né, de ir até Jesus. Mas, o que acontece? Ele perde, né, essa conexão, né, essa linha de pensamento com Jesus. Nesse momento que ele perde essa conexão, é que ele, né, ele se afunda. Né? Mesmo Jesus, né, estando ali, mesmo os outros os apóstolos estando ali junto com ele, nesse momento, ele, né, devido ao medo, à insegurança, ele não consegue, né, se manter ali firme. Então, irmãos, a mensagem, né, que eu queria passar hoje era isso, né, que mesmo diante das dificuldades que todos nós passamos, que devemos compreender que não estamos sozinhos, né, que tem um Deus que vela por nós, né, que envia seus anjos o tempo todo, né, para nos acolher, né, nas ansiedades, que mesmo quando a gente não consegue, quando a gente dorme, tem um sonho ruim, mas Deus volta conosco para que Obrigado, dona Rosenilda. Eu quero dar 2 avisos, ou 3, quem sabe uns 5. Aquele armário que está lá no fundo, à esquerda, repleto de livros espíritas, são livros para empréstimo. Então, quem deseja ler, é só escolher, procurar a dona Alice ou a dona Maria Odete, que elas vão anotar, você lê o livro, quando terminar, devolve para elas, escolhe outro, e assim sucessivamente. Esse é o objetivo desses livros que estão ali. Se quiser, à vontade. O livro Espírita da Sociedade Espírita André Luiz tem muitos títulos, nem tanto, né? Hoje em dia não tem tanto disponível, porque as vendas de livro caíram muito. Provavelmente, muitos dos títulos que estão ali não estão disponíveis lá na livraria André Luiz. Mas vocês podem pegar emprestado à vontade. Nem cadeado tem lá. Então é só abrir, escolher, passa para elas, leva para casa, leia e depois devolve. Outro aviso é que nós ainda estamos vendendo
a nossa feijoada promocional. A feijoada será entregue no dia 5 de dezembro e os ingressos, que custam R$ 25, estão com a Dona Lourdes, Dona Maria Odete. Então, é só procurá-las ali para adquirir o seu e, mais do que isso, pegar uma quantidade, não precisa ser muito, pega uns 100, 150, para nos ajudar a vender, tá bom? Não precisa pegar muito, não. E depois que vender, é só também acertar com a Dona Maria Odete. Pode vender para receber até no dia 3. Não pode ser depois do dia 3, porque nós precisamos adquirir os ingredientes da feijoada, tá? Estamos planejando, está tudo acertado, para no dia 19 de dezembro, na cidade de Pedra Preta, na humilde residência, precisam ver que residência humilde, da Aldre, né? Um pequeno paraíso incrustado dentro de Pedra Preta. Nós vamos realizar a nossa confraternização. Essa confraternização é para a família espírita ligada ao Centro Espírita Anália Franco. Então tem que ir toda a família, pode levar. Mas quando entrar o mês de dezembro, nós ainda vamos dar mais detalhes. Nós vamos fazer os convitinhos e vamos entregar para cada pessoa que está frequentando a nossa casa para que possa apresentar lá na chegada. Mas tem todo um cronograma, né? Nós estamos planejando, se não me engano, às 8, eu vou passar direitinho, reunirmos-nos aqui na casa, é isso, né, Bia? E sairmos em caravana, né? Todos os carros sair juntos para que ali por volta das 9 horas a gente esteja lá. Lá terá uma recepção, as meninas estão preparando essa recepção lá, né? Vai ter umas pessoas lá, tipo, sabe que você chega no Havaí? Uns com abacaxi ou canudinha, outros, né? Então vai ter todo, não é isso não? Mas vai ter alguma coisa legal lá, vai ter uma recepção espírita lá para nós. Não chega a tanto não, mas vai ser bom. A intenção é almoçarmos, depois do almoço ficaremos o dia inteiro lá. A Aldo só não cedeu para dormir. Mas nós vamos, lá tem uma belíssima uma piscina, tem muito gramado, muito espaço, e aí nós estamos planejando umas gincanas, umas brincadeiras, né, de corrida com ovo na colher, corrida de sapo, estourar a bexiga com água, com trigo, né, primeiro com água e depois com trigo, para fazer mesmo a obra, né? Isso mediante uma perguntinha espírita. Eu vou perguntar, qual é o que diz a pergunta 23 do Livro dos Espíritos? Trata de estudar. Quem não acertar vai estourar a bexiga com água. Aí eu vou perguntar, e a 459? Fala o quê? Se não acertar, estoura o trigo. Aí já faz a massa do bolo. Então vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Aliás, a 23 é o que é o espírito. A 459 vocês procuram. Também não vou dar tudo mastigado. Nós temos ainda, pessoal, uma informação para quem participa dos estudos do sábado, às 15 horas, das 15 às 17, nós entraremos de recesso, só o estudo vai entrar em recesso no dia... Eu esqueci. Mas haverá um recesso, me perdoe, eu acabei esquecendo. Dia 14 não tem mais, tá? Então o estudo entrará em recesso dia 14 e volta em janeiro.